Aleluia. Porque somos filhos, nós podemos o adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Filhos nascidos de novo, nascidos do Pai. Oh, aleluia. 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 Nós te amamos, Senhor. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O diabo não tem mais autoridade na nossa vida. Miséria não é mais a nossa realidade. Doença não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre a nossa família. Somos livres. Oh, aleluia. Aleluia. Somos livres. Obrigado, Pai. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Filho nos libertou e verdadeiramente somos livres. Aleluia. Obrigado, Pai, porque podemos estar juntos como família, como igreja, congregar em torno da sua palavra e da unção do Espírito Santo. Oh, aleluia. Como somos gratos, Pai. Como somos gratos, Pai. Como diz a música, gratidão nos descreve. Somos gratos, Senhor. Somos gratos. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Você está feliz? Dá um sorriso de crente para umas 3 pessoas aí. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está no lugar certo. Amém. Pode ser que alguém tenha convidado você. Pode ser que você tenha visto na internet a nossa igreja. Não sei o que trouxe você aqui. Eu sei que você está no lugar certo. Deus tem um propósito. Amém. Amém. Glória a Deus. E hoje é um dia muito especial. Temos muitas coisas para fazer aqui hoje. Mas antes eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu acredito que a gente vai avançar e desfrutar de grandes coisas por causa da palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. E o Fernando, tá bonzinho? Glória a Deus. Tá ali, né? Por que não tá aqui? Por que você tá aí? Quer ficar perto da noiva. Muito bom. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, se você puder abrir lá. Evangelho de João, capítulo 16. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Amém. Os capítulos 14 e 15, Jesus vem falando a respeito do Espírito Santo, 14 e 15 do Evangelho de João, e no capítulo 16 ele começa a falar sobre a hora da cruz que já está chegando, já está próximo da hora da cruz, e ele fala sobre o Espírito Santo mais um pouco, e dá alguns detalhes, diz algumas coisas, e no versículo 7, João capítulo 16, versículo 7, quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Aleluia. Quem não achou pode dizer também. A Bíblia diz que a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Amém. João capítulo 16, versículo 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade. Então Jesus ele vai dizer a verdade, amém? De fato ele vai falar sobre ele mesmo, porque ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus vai dizer a verdade. E todas as vezes que você vê na Bíblia afirmações começando com em verdade vos digo, ou certamente, é porque é para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Amém. Mas eu vos digo a verdade, e ainda assim há pessoas que duvidam, que questionam.
Mas Jesus já está dizendo para eles, naquele momento, e nos dizendo pelo Espírito Santo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, diga Consolador, é a palavra Parácletos, que fala sobre o Espírito Santo. Essa palavra Parácletos quer dizer o advogado, aquele que está ao seu lado, que pega junto com você. Tudo isso são características do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que consola, que conforta, que exorta, que puxa para o lado e caminha junto. Amém. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quantos sabem que Jesus foi? Mas ele voltou. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então preste atenção nisso. O versículo 8 fala que quando o Espírito Santo viesse, ele já veio, ele convenceria o mundo. Amém. Eu já vi alguns crentes dizendo: olha, o Espírito Santo é que me convence. O Espírito Santo não te convence, ele já te convenceu quando você era do mundo. Hoje você não é mais do mundo, então o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te dirige. Amém. Quando você não tinha Deus, quando você não tinha entregado a vida a Jesus, o Espírito Santo te convenceu. Talvez alguém tenha pregado, talvez você tenha ouvido uma mensagem numa estação de rádio ou na televisão, tenha lido um folheto, alguém te evangelizou, alguém testemunhou para você, alguém viveu uma vida que era um testemunho vivo e você foi convencido pelo Espírito Santo. Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é o que a palavra diz, ele nos deu vida. Então nós recebemos a palavra. Quando recebemos a palavra, a fé foi gerada no nosso coração e graça disponível foi acessada pela nossa fé. Porque a graça é o poder de Deus que toma a forma daquilo que eu preciso para suprir a minha necessidade. Então, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu precisava de vida. Então, quando a palavra foi pregada, fé foi gerada no meu coração e eu acessei a graça de Deus. E pela graça eu fui salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é por obras. Não tem nada que eu tenha feito que me comprou a salvação. Foi Jesus quem comprou a nossa salvação. Amém? Então fomos salvos e deixamos de ser mundo, ou do mundo. Quando éramos do mundo, o Espírito Santo nos convenceu. Nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 9 explica isso, dá um pouquinho mais de clareza nisso. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, toda tragédia, toda violência, toda miséria, toda obra de roubo, morte e de destruição é do diabo, não é de Deus. As pessoas dizem e questionam por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Não é Deus quem permite, é o diabo que está no governo desse mundo, porque Adão pecou e entregou o governo desse mundo a Satanás. Satanás é o Deus desse século. Porém, nós não estamos mais no império das trevas. Nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Jesus vai falar sobre isso mais à frente. Mas hoje nós não estamos mais debaixo da influência de Satanás. Mas o mundo continua debaixo da influência de Satanás. Porém, os dias de Satanás estão contados. O príncipe deste mundo já está julgado. Amém. Ou seja, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo ele começa a fazer uma obra na sua vida para que você seja convencido dessas coisas. E às vezes a religião compromete todo esse convencimento do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que nós somos convencidos pelo Espírito Santo e por isso nós nos convertemos convencidos do pecado. E no versículo 9 explica, do pecado porque não creem em mim. O pecado que o ser humano é convencido no momento da conversão é o pecado de não crer em Jesus. Todos os outros pecados, todos os outros erros, todas as outras falhas são consequências desse único pecado. Então, quando alguém nasceu de novo, ele passou a estar em Cristo e passou a ser uma nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então ele foi convencido pelo Espírito Santo naquele momento, porque ele ainda era do mundo, convencido do pecado. De que pecado? Do pecado de não crer em Jesus. Todos os outros pecados são consequências desse, porque se você já tivesse crido em Jesus, você não cometeria os outros pecados que você cometeu antes. Ou seja, você nasceu de novo, você não tem mais que lidar com o passado.
Porque você agora é uma nova criação. Não importa os erros que você cometeu antes de ter conhecido a Jesus. Não importa os erros que o diabo te acusa de você ter cometido antes de conhecer a Jesus. Você não precisa mais lidar com isso. Você não precisa mais confessar pecados passados, porque agora você é uma nova criação. A sua história começou de novo. Amém. Você não precisa mais confessar, pai, me perdoa, porque quando eu tinha 7 anos de idade, no dia de Corme Damião, eu comi uma Maria Mole, comi uma bananada. Você não tem mais que fazer isso, isso já passou. É passado. Você não está mais falando sobre você, porque agora você é uma nova criação. Você nasceu de novo por dentro. Seu espírito agora é uma nova criatura. Você é novo por dentro. Novinho em folha. Você não tem passado mais. Amém. Eu gosto de algo que eu ouvi de um pastor falando sobre uma mulher que se prostituía, e essa mulher vivia uma vida desregrada e vendia o seu próprio corpo, sofria, e muitas vezes por dia ela vendia o seu próprio corpo, mas um dia ela encontrou Jesus. E aquela mulher que vendia o seu corpo, aquela mulher que era uma prostituta, ela passa a ser uma princesa virgem do Senhor, porque o passado dela foi anulado. Ela não tem que lidar mais com o passado. Então, solta essa porcaria para trás e não fica tentando lidar com o passado. Já passou. Amém. O passado é passado. Tudo novo se fez. O crente vive em novidade de vida. Tem tanta coisa nova para a gente viver e a gente fica se lamentando do passado, vivendo no passado. E ainda coloca a culpa no Espírito Santo. O Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo não incomoda ninguém. Quem incomoda é o diabo. O Espírito Santo dirige, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo inspira, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo dá um comando, mas nunca incomoda ninguém. O que incomoda quando alguém é dirigido pelo Espírito Santo é a desobediência. Ele diz, faça isso. Ele diz, fale isso. Ele diz, se posicione desse jeito, e a pessoa quer insistir no erro. Aí ela se sente incomodada. E depois de muita direção do Espírito Santo, ela decide fazer a vontade do Senhor. Aí diz, o Espírito Santo me incomodou. Não foi a sem vergonhice que incomodou. O Espírito Santo dirigiu. Porque filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Que bom que você está empolgado com a palavra. Então fomos convencidos, hoje somos dirigidos. Amém. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado por dentro. Cremos nas manifestações do Espírito Santo. Cremos no dom da profecia. Cremos no ministério do profeta. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo. Guiados por dentro. O ministério do profeta, se houver uma revelação, vai confirmar o que você já tem por dentro. O dom da profecia vai confirmar o que você já tem por dentro. Porque o dom da profecia na nova aliança, no Novo Testamento, exorta, edifica e consola. A direção vem do Espírito e por dentro. Amém. Então, assim diz o Senhor, que alguém se dizendo profeta, ou alguém dizendo profetizar, disser para você, só terá valor se tiver em primeiro lugar alinhado com a palavra, porque o Espírito Santo não vai falar nada que não esteja alinhado com a palavra, e se você já estiver por dentro, porque você não é guiado por profecia. Diga amém, pelo amor de Deus. Então nós não somos guiados por profecia, somos guiados pelo próprio Espírito Santo. Pelo próprio Deus que através do Espírito Santo habita em nós. Por Jesus Cristo que através do Espírito Santo habita em nós. Jesus disse, eu e o Pai viremos e faremos morada em você pelo Espírito Santo. Isso é uma realidade da nova aliança. Então por que é que pessoas querem voltar para a antiga aliança? Se a nova aliança é melhor, baseada em melhores e superiores promessas. Então eu não quero voltar para os dias em que, como aquela mulher do fluxo de sangue, para tocar em Jesus, tinha que enfrentar uma multidão, lidar com preconceito, lidar com fraqueza e dar a sorte de Jesus estar passando na cidade dela, que poderia acontecer ou não. Isso não era uma boa aliança para a gente. Hoje, aquele que tocou na mulher do fluxo de sangue habita em nós. Você não precisa mais disputar com a multidão, ele habita em você.
Será que Jesus vai passar aqui em Mesquita? Será que Jesus vai passar na Baixada Fluminense? Ele já chegou com você, dentro de você. Cristo, aquele que cura, habita em nós. Amém. Aleluia. Versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, diga o Espírito da verdade. Ele está falando do Espírito Santo, esse é um outro nome do Espírito Santo. Então, naquele momento, naquela situação, naquela condição em que eles estavam, não tinham nascido de novo, Jesus disse, eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, vocês ainda não podem suportar, porque o Espírito Santo ainda não veio. Mas quando vier o Espírito da verdade. Então ele estava falando para aquele grupo de pessoas que eles iriam vivenciar isso. Agora o Espírito Santo está dizendo que nós já temos o Espírito da verdade. Então Jesus tinha muitas coisas para falar para eles, que eles ainda não podiam suportar, mas nós podemos. Porque nós já temos o Espírito da verdade. Amém. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo já veio. Nós não andamos mais perdidos. Nós não andamos mais sem saber o nosso destino. Nós temos o Espírito da verdade habitando em nós, que nos fala toda a verdade e que nos anuncia as coisas que haverão de vir. Amém. Porque muitas vezes nós não sabemos como será o nosso amanhã, porque nós não olhamos para dentro de nós. Amém. Porque se naquela época eles não tinham condição, estrutura para receber uma palavra que precisava ser dada, hoje nós temos essa estrutura. Nós já estamos na nova aliança. Jesus estava falando sobre a antiga aliança. Eles ainda não tinham entrado na nova aliança. A Bíblia diz, Jesus ensinou que vinho novo não pode ser deitado em odre velho, porque senão rompe o odre velho. Então, naquele tempo, a estrutura que eles tinham não podia receber, acolher a palavra da nova aliança. Hoje nós temos a palavra da nossa aliança, e essa palavra é revelada pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade, porque ele não fala por si mesmo, mas fala tudo aquilo que ele ouviu. E ele nos anuncia as coisas que haverão de vir. Olha o que Jesus disse no versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então Jesus, ele ensinou quando ele foi tentado por Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, e também em Lucas capítulo 4, versículo 4, quando Satanás disse para ele, depois do jejum de 40 dias, Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Espírito Santo fala daquilo que ele ouve da boca de Deus. Agora, onde ele fala isso? Ele fala dentro de nós. Diariamente, o tempo todo, constantemente. A dificuldade somos nós que temos para ouvir. Quanto mais sensível nós estamos à voz do Espírito Santo, mais dirigidos nós somos. Mais precisos nós somos nas nossas decisões. Nós muitas vezes não temos precisão na nossa vida porque não estamos dando ouvido ao Espírito Santo, queremos andar na nossa própria inteligência. E que bom que somos inteligentes. Mas tem situações que nós não vamos conseguir resolver com a nossa inteligência. Mas sabedoria de Deus está disponível. Onde eu encontro essa sabedoria? Dentro de nós. É por isso que o apóstolo Tiago disse, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, não joga na cara depois. Essa é a minha versão, não lança em rosto, não lhes impropera. Qualquer crente, qualquer filho de Deus, nascido de novo, que precisa de sabedoria, e nós vamos precisar de sabedoria. Situações difíceis não se resolvem com inteligência. É por isso que o Salmo 1 diz que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores e no conselho dos ímpios. Ou é o contrário? De qualquer jeito é ruim. Porque você, quando está seguindo o conselho de pessoas, por mais inteligentes que sejam, não há nenhuma garantia de sucesso. A garantia de sucesso está em se encher da sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus, Jesus é a sabedoria de Deus. Como é que eu resolvo isso? Eu não sei. Alguém pode dizer, faça isso, isso e isso. E aí você faz isso, isso, isso e descobre que a vida não é a ciência exata. Não tem receitinha de bolo para dar certo.
Você precisa de sabedoria de Deus. Alguém passou por esse problema e a solução para o problema que aquela pessoa passou foi desse jeito. Ela resolveu desse jeito. Então vou fazer a mesma coisa e vou ter o mesmo resultado. Não há nenhuma garantia. A única garantia de sucesso que a gente tem é em ser guiado pelo Espírito Santo, em andar na palavra. Amém. E a sabedoria disponível. Por que nós às vezes não agimos com sabedoria? Porque não estamos pedindo sabedoria a Deus. Porque se pedirmos, Ele dá. Tiago ainda diz, peça, no entanto, com fé. E aí algumas pessoas, não, mas eu pedi com tanta fé. Quando ele fala de pedir com fé, ele está falando da fé que vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém. Então a gente adquire sabedoria se enchendo da palavra. Amém. Amém. Bom, eles não tinham estrutura ainda para receber a palavra, porque não tinham o Espírito da verdade. Hoje temos estrutura, porque temos o Espírito habitando em nós, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, o Espírito Santo que habita em nós, é quem nos inspira para uma vida de adoração. Porque é Ele quem glorifica Jesus. Jesus disse no versículo 14, e Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Sabe, uma vida de adoração é uma vida inspirada pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo glorifica Jesus. Aleluia. Sabe, agora a gente pensa sempre quando fala de adoração de música. Eu não estou falando de música, eu estou falando de uma vida vivida. Uma vida de adoração. Uma vida onde você é guiado pelo Espírito Santo, uma vida vivida pela fé, onde você é guiado pela palavra e pelo Espírito, onde você faz aquilo que está na palavra, onde você faz aquilo que o Espírito Santo te inspira, então você está glorificando a Jesus, porque você vive essa vida inspirada. Você sabe a hora de orar, sabe a hora de adorar, sabe a hora de calar, sabe a hora de falar. Sabe a hora de se voltar para a palavra, sabe a hora de fazer ouvido de mercador. Porque nós andamos no fruto do Espírito e nem sempre a gente pode ser deselegante ou mal educado com pessoas que querem falar coisas para a gente. Então é melhor fazer ouvido de mercador. Não estou falando de fofoca. Fofoca a gente encerra no começo da fofoca. Porque o que ouve a fofoca é tão fofoqueiro quanto quem fofoca. O fofoqueiro só existe por causa daquele que ouve o fofoqueiro, do segundo fofoqueiro. O primeiro fofoqueiro só existe por causa do segundo fofoqueiro. Se não houver segundo fofoqueiro, o primeiro fofoqueiro fica frustrado. Porque não tem quem falar. Mas às vezes você está em situações onde, por exemplo, alguém que não tem a palavra, alguém que ainda não tem o conhecimento que você tem, quer falar alguma coisa de incredulidade que não está alinhado com a palavra. Você não tem que fazer grosseria com a pessoa. Mas você não tem que absorver. Você não tem que pegar aquele conselho para você. E se houver uma oportunidade, fala a palavra. Amém. Mas nem sempre a gente tem tempo para explicar tudo que a gente crê. Eu digo para a Josi, algumas pessoas às vezes que não conhecem essa palavra, nos procuram pedindo oração ou estão passando por alguma situação difícil. A gente pode orar. Mas nem sempre a gente pode falar para aquela pessoa como se ela fosse uma graduada do Rema. Ou como se ela fosse um membro do Verbo da Vida. Porque nem sempre ela adquiriu o conhecimento. Às vezes ela viveu toda uma vida recebendo uma palavra contrária àquela que a gente crê. Então às vezes a gente não tem tempo suficiente para colocar fé no coração daquela pessoa. Então é melhor a gente orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É claro que a gente sempre vai aconselhar em fé, porque a palavra fez de nós pessoas otimistas, amém? Amém, gente? Nós somos pessoas positivas, porque conhecemos a palavra. Existe um otimismo bíblico, nós somos da fé. Amém? A gente tem uma boa palavra sempre para dar. A palavra evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Evangelizar é dar uma boa notícia. Quando você fala uma coisa ruim, você não está dando uma boa notícia. Amém? Mas se não há tempo para explicar, você não vai falar, você é a justiça de Deus. Você tem uma aliança de sangue com Jesus. E a pessoa não tem a menor ideia do que você está falando e você não tem tempo para explicar. Amém? Você precisou de 8 dias de aula no Rema para aprender um pouco sobre isso e ainda está aprendendo. Como em alguns minutos de conversa você quer colocar toda a palavra que você conhece dentro do coração da pessoa. Não é possível. Então ore. E tenha paciência. Ande no fruto do Espírito com quem não alcançou o seu nível de fé e de conhecimento. Amém. Amém.
Porque a gente pode afastar as pessoas. A gente pode fechar a porta da palavra para a pessoa, porque a gente pode agir em soberba. Amém. Jesus está diante de um público que não tinha nascido de novo, Jesus está diante de um público que ainda não conhecia das coisas de Deus, era muito religioso. Ele começa a pegar exemplos de coisas naturais, que eles estavam acostumados a lidar, que eles viam no dia a dia, e ele começa a falar de pastor, de ovelha, de bicho, de gado, de planta, de árvore, de semente, de coisas que eles estavam familiarizados para traduzir ou para explicar o reino de Deus. Ele diz, aqui compararei o reino de Deus. E ele começa a trazer exemplos naturais para explicar o sobrenatural. Ou seja, Jesus desceu ao nível daquelas pessoas para que eles recebessem a palavra. Por isso ele disse, vocês podem aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus não estava querendo demonstrar conhecimento. Jesus não estava querendo ganhar tapinha nas costas no final da conversa. Amém. Deus não tem nada contra a fama, inclusive Jesus ficou famoso por causa da vida de milagres dele, da inspiração do Espírito, mas ele não estava buscando fama. Então, se alguém ainda não tem o nível de conhecimento que você tem, faça como Jesus. Desça o nível dela e fale numa linguagem que ela consiga entender. Aí você vai falar com alguém que ainda não conhece Jesus e diz, fala varão. O cara não tem a menor ideia do que é ser um varão. Varoa de Deus, só vitória. A pessoa fica meio espantada com os crentes. Você não tem que usar o evangeliquez para evangelizar, você tem que usar a palavra e a sua vida. Amém. Aleluia. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus está falando, eu vou, mas eu volto. Amém. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. Então eles disseram isso, não foi Jesus quem disse. Os discípulos agora disseram. Que venha ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. E diziam, pois, que venha ser esse um pouco. Então, as pessoas às vezes se apegam em detalhes. Sabe, eu vou lhe dizer, se você ainda não entende o que está sendo dito, dá uma respirada e espera a conclusão. Amém. Sabe, às vezes a gente se precipita. Às vezes a gente quer encerrar a conversa se antecipando. Calma, respira um pouco. Tudo vai ficar claro. Amém. Deus não tem a obrigação e nem vai fazer. Ele não vai te revelar todos os mistérios do mundo, do universo, da criação em alguns segundos. Calma. Fica um pouquinho quieto. E ouça o Espírito Santo. Às vezes a cabeça da gente está tão bagunçada. A gente que trabalha com ministério pastoral, em alguns aconselhamentos, às vezes a gente vai falar com pessoas nos procuram para ser aconselhadas, mas elas já têm uma ideia formada. Elas não querem conselho. E às vezes algumas das pessoas que nós já conversamos, elas falam tanto, que eu não sei como elas conseguem ficar sem respirar de pé. Sabe, a gente fica torcendo para ela dar uma pausa para respirar. Às vezes a pessoa dá uma pausa para respirar e a gente fala alguma coisa. E na verdade ela não parou para ouvir, ela só parou para respirar. E ela segue daquela pausa. É igual você dar pausa num programa que você está assistindo na televisão. Você dá uma pausa para ir ao banheiro, para beber uma água, para ela pegar pipoca. Você vai, depois você volta e libera, dá o play, começa daquele mesmo ponto. Às vezes as pessoas são assim no gabinete. Elas falam. E aí ela parou, graças a Deus, agora é minha vez. Mas foi só um pausa, um pause. Daqui a pouco ela solta o pause e volta daquele ponto. Ela não ouviu absolutamente nada do que você falou. Isso quando ela dá um pause. Tem gente que eu não sei como vive sem respirar, porque tem gente que nem pause dá, ela atropela o que você fala. Aquele negócio. A pessoa não é aconselhada. Sabe, a Bíblia diz que quando nós que somos sábios, nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Maturidade é ser pronto para ouvir. Não estar pronto para ouvir é soberba, é achar que sabe de tudo.
Nós não sabemos de tudo. Gente, eu constantemente estou me aconselhando com o meu pastor Eliezer Rodrigues, com outros pastores mais maduros, pessoas que a gente tem acesso, apóstolo Serjão, pastor Edmilson, pessoas que são mais maduras, que já caminharam mais tempo do que eu, que já lidaram com situações que a gente está começando a lidar agora. Gente que sabe, que tem sabedoria. Constantemente estou me aconselhando na palavra, constantemente estou me aconselhando em livros. Porque a gente não sabe tudo. Amém? Alguns pegam o que a palavra fala sobre que a sabedoria na multidão dos conselheiros, a sabedoria na multidão de conselheiros maduros. Não é qualquer um que tem maturidade para te aconselhar sobre tudo. José do Egito teve um sonho divino de Deus, sobrenatural. Deus de fato deu um sonho a ele. Foi uma experiência sobrenatural. Deus comunicou o futuro de José num sonho. Que coisa tremenda, que experiência fantástica. Agora, ele não foi inspirado, não foi dirigido a contar para os irmãos dele. Ele não tinha que contar para os irmãos, não há nenhum texto que diga, e José tinha que ter contado para os irmãos dele jogar ele no buraco. Deus tinha um propósito de jogar José no buraco, Deus tinha um propósito de vender José como escravo. Deus não tinha esse propósito, porque não foi Deus quem jogou José no buraco, não foi Deus quem vendeu José como escravo. E a inspiração dos irmãos para ter feito isso não foi uma inspiração divina, foi inveja. E Deus não tem nada a ver com inveja. A Bíblia diz no Novo Testamento que inveja é obra da carne. Porque as pessoas colocam a culpa de toda coisa ruim que acontece na vida em Deus. Porque não conhecem a palavra. Amém. Graças a Deus nós conhecemos a palavra. Eles não tinham estrutura para conhecer, hoje temos estrutura. Nascemos de novo. Somos odres novos. Amém? Nós estamos prontos para receber o vinho novo. O Espírito Santo é o vinho novo, veio habitar em nós. Agora ele nos guia a toda a verdade e nos anuncia as coisas que haverão de vir. Amém? Aleluia. Então, quando chega agora, no versículo 24, deixa eu ler o 23 também. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Agora, eles estão numa antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. Jesus estava falando sobre coisas que iriam acontecer. Agora nós estamos vivendo em falta e em necessidade muitas vezes porque não temos pedido. Porque não temos considerado Deus como nossa fonte. Então vivemos sempre no limite. Porque as coisas não acontecem porque a gente continua confiando na inteligência. Seu trabalho não é sua fonte. Seu trabalho não é a sua fonte. Deus é a sua fonte. Seu trabalho é o meio pelo qual Deus te supre. Mas não é o único meio. Amém. Porque se você considerar que o seu trabalho é a sua fonte, você vai ter problema. Se você considerar que o seu trabalho é o único meio, você vai ter problema, vai limitar Deus. A Bíblia diz que até os ricos devem ser avisados para não confiarem na instabilidade das riquezas. Pode acabar. Pode ter algum plano do governo que segure o dinheiro da poupança. Mas como Deus é nossa fonte, e como diz a Mama Jane, quem tem fonte não tem falta. Amém. Seu trabalho, seu negócio, sua família, sua herança, sua conta bancária, nada disso é sua fonte. Se tudo isso der ruim, Deus permanece sendo Deus. Amém. O apóstolo Paulo disse, o meu Deus. Então, Deus é a nossa fonte. O meu Deus suprirá. O nosso suprimento vem de Deus. Nossa provisão vem de Deus. Não vem de outro lugar. Talvez você esteja procurando no lugar errado a sua provisão. Sua provisão vem de Deus.
E se eu for mandado embora do meu emprego, pastor, como vai ser? O que será de mim? Deus vai abrir outra porta. Amém. E enquanto ele não abrir essa porta, ele usará outros meios. Deixe Deus agir pela sabedoria dele. Você precisa dar mãozinha para Deus, ajudar Deus. Não, Deus, vamos fazer um negócio. Tem uma causa na justiça. Vamos ver se a gente faz um esquema. Não tem que fazer esquema nenhum. Você tem que ser guiado pelo Espírito e confiar na palavra. O justo vive pela fé. Amém. Pessoas que vivem de esquema, que vivem do ilícito, gente que a gente achou que nunca seria pega, estão nos noticiários ultimamente. Não é essa a vontade de Deus para nós. Pode ser que o nosso caminho seja um caminho mais lento que o deles, mas sabe, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não há nenhum texto que diz que a gente vai perder em algum momento esse brilho. Nossa vida é uma constante escalada de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ou seja, não há retrocesso, só progresso. A gente vai continuar avançando, a gente vai continuar crescendo, a gente vai continuar prosperando, a gente vai continuar progredindo, a gente vai continuar aumentando. Essa é a vida do crente. A vida do justo é como a luz da aurora e nós somos a justiça de Deus. Amém. Então não fica comparando a sua vida com a vida de jogador de futebol, de cantor de pagode, de político. Sua vida é como a luz da aurora. Desde que Deus faça as comparações que tem que ser feitas na palavra. Você é como a águia. Amém. Pode ser que demore mais um pouquinho do que eles, mas vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Versículo 33. Estamos ainda em João, capítulo 16. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então, tudo que Jesus estava falando para aqueles discípulos, naquele momento antes da cruz, foi para que eles tivessem paz nele. A Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento. Ele não está falando de ausência de barulho, ele não está falando de ficar deitado na rede tomando água de coco, ele não está falando de ficar numa casa de campo com silêncio, com passarinho cantando, com barulho de cachoeira. Ele está falando da vida normal que você vive, no meio de tantos desafios, desfrutando de paz. Paz que excede o entendimento. Como é que aquela pessoa está em paz, enfrentando uma situação dessa? Porque ela está em Cristo. Ele falou de ter paz em mim. Sabe, existe uma paz que você tem porque está em Cristo. Jesus disse, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz. O que vai me fazer viver uma vida de paz? Dessa paz que excede todo o entendimento? As palavras de Cristo. Amém. Eles ainda não podiam suportar todas elas. Jesus ainda tinha muita coisa para ser dita, mas nós temos essa estrutura que eles não tinham. Amém. Porque somos nascidos de novo, temos a natureza de Deus e o Espírito Santo habitando em nós. Então podemos viver uma vida de paz. Amém. Jesus é o príncipe da paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus está em nós. É por isso que nós não cantamos, venha o teu reino. Nós não oramos mais, venha o teu reino. Porque o reino já veio e está em nós. Aleluia. Nós não cantamos errado e não falamos errado e não oramos errado. O reino já chegou e ele está em nós. O reino de paz. O reino de alegria. O reino do Espírito. Está dentro de você. Então, como eu desfruto da paz do reino? Se enchendo da palavra. Porque Jesus disse, essas palavras eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. Agora preste atenção, a parte B do versículo. No mundo passais por aflições. Diga passais. Diga passareis. Só para você entender que está falando sobre passar, não sobre permanecer. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém.
Então Jesus está dizendo, olha, eu tenho dado palavras a vocês, eu queria dar mais palavras, mas vocês ainda não têm estrutura, falando sobre eles naquela época, ainda não nascidos de novo, Jesus ainda não tinha morrido, sido sepultado, ressuscitado e assentado à destra do Pai, a nova aliança ainda não tinha sido inaugurada, então eles não podiam desfrutar de palavras que iam mantê-los numa vida de paz. Hoje nós temos essa paz dentro de nós, porque nascemos de novo, estamos na nova aliança, somos filhos de Deus, de verdade. Você é filho legítimo de Deus, é legalmente filho de Deus, comprado por sangue. Amém? Você não é filho adotado, você não é filho emprestado, você não é filho de aluguel, nem sei se existe isso, mas você não é. Você é filho legítimo, filho de Deus, amado por Deus, como Jesus é amado também, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com os mesmos cuidados disponíveis. Deus te ama do mesmo jeito que ama Jesus, com a mesma intensidade. Amém? E tudo que fez por Jesus, Ele faz por você. Aleluia! E você pode desfrutar de paz. O problema é que muitas vezes estamos procurando paz no lugar errado. Os problemas que nós temos que enfrentar, os desafios que nós temos na vida, porque vivemos, é uma questão geográfica. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflição. Sabe por que enfrentamos aflições? Porque estamos no mundo. Mas nós não somos do mundo. Não há compatibilidade entre o crente e o mundo. Então, no mundo nós passamos por aflições, mas porque não somos do mundo, nós não permanecemos nas aflições. A gente só passa, enquanto a gente passa, Jesus disse, tenha bom ânimo. Ou seja, problema não é motivo para a gente ficar de cabeça baixa. Problema não é justificativa para a gente andar emburrado, triste, reclamando da vida, murmurando, em tristeza, em depressão. Problema todo mundo passa, e só passa, estou falando do crente, só passa por uma questão geográfica. Mas ao mesmo tempo, nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas também estamos em Cristo. Porque estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Ou seja, entramos na aflição, não é uma profecia, é um fato, por uma questão geográfica, entramos na aflição, passamos pela aflição, saímos da aflição. Em toda essa trajetória, nós somos vencedores e mais do que vencedores. Você entra na aflição, vencedor e mais do que vencedor. Você passa pela aflição, vencedor e mais do que vencedor. E quando chega do lado de fora, você já estava dançando lá atrás, porque você já entrou como vencedor. A vitória, ela não se manifesta depois do problema, mas a vitória está o tempo todo dentro de você. A Bíblia não diz que nós temos vitória pela fé. A Bíblia diz, a fé é a vitória. Então você já tem a vitória, porque você já tem fé. Então, quando você entrar no problema, você já é vencedor antes do problema. Por que você vai dançar depois que passar o problema? Por que você vai pular depois que passar o problema? Correr depois que passar o problema? Se você já está na vitória. O problema é uma questão geográfica. Todo mundo passa porque está todo mundo no mundo. Só quem não está passando por problema hoje é quem já está no céu. Se você quiser, a gente ora para você ir para o céu logo. Mas se você sabe que você tem uma missão a cumprir aqui na terra, quando você estiver passando por uma aflição, tenha bom ânimo. Jesus disse, vocês precisam ter automotivação, se automotivar em alguns momentos, e é bom que isso aconteça, porque a Bíblia diz que uma das razões de estarmos congregados é para nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras, é para isso que a gente congrega. Nós também nos estimulamos, e se a Bíblia diz que devemos nos estimular, é porque precisamos de estímulo. Mas em alguns momentos, por causa das atividades do dia a dia, por causa do propósito de Deus para a vida da gente, talvez você seja enviado para o campo missionário, para um lugar que não tenha ninguém para motivar você. Louvado seja Deus por essa época que a gente está vivendo, porque a gente tem FaceTime, WhatsApp, a gente tem contato. Mas pode ser que em algum momento dê ruim na internet. E aí não tem ninguém para te dar um tapinha nas costas, não tem ninguém para botar uma mensagenzinha no teu Facebook dizendo, e aí, fica firme, se mantenha firme, Deus é com você. Se não tiver ninguém, Jesus está dizendo,
se automotive. Tenha bom ânimo você mesmo. E ele diz o segredo disso. Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo que venceu por você, porque ele não tinha morrido ainda. Não tinha sido sepultado ainda. Não tinha ressuscitado ainda. Não estava à destra do Pai ainda. Não tinha inaugurado a nova aliança. Ele não está dizendo que venceu por você. Senão ele diria, fique tranquilo, eu vou ali, já volto, vou vencer, e aí você vai ficar tranquilo. Ele não disse isso. Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora a Bíblia explica que a fé é a vitória que vence o mundo. Jesus, ele falando sobre ele disse, eu só faço aquilo que agrada ao Pai. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus estava falando, eu vivo uma vida de fé. Eu vivo pela fé. Como a gente deve viver? O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, na verdade Hebreus diz, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se você é um justo de Deus, se você é a justiça de Deus, você precisa viver pela fé. Não tem outra opção. Isso não é opcional. Não, eu não estou querendo muito viver pela fé. Não é opcional. Tem que viver pela fé. Se você é a justiça de Deus, viva pela fé. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Então, quando você estiver passando pela aflição, se você passa pela aflição em fé, você entrou na aflição em vitória. E vai sair em vitória. Porque você passou toda aquela situação em fé. Então isso quer dizer que porque estamos no mundo, vivemos no mundo, não somos no mundo, mas vivemos no mundo, vez ou outra, alguma coisa não vai se encaixar. De vez em quando, a gente vai ter que usar a fé para sair de certas situações. A gente vive pela fé. Você não vai usar a fé quando ficar doente. Até porque crente não fica doente assim. Crente recebe um sintoma. E dependendo da atitude do crente, aquilo pode virar uma doença ou não. Se o crente vai para a palavra e confessa a palavra e faz o que aprendeu, aquele sintoma do jeito que chegou vai sair. Mas se o crente, ao invés disso, vai para a internet pesquisar o sintoma, ele vai ter aquilo que ele está procurando. Porque quem busca, acha. A pessoa está com uma dorzinha de cabeça porque não tomou um café, porque não dormiu direito, porque comeu muito. Passou do limite. Aí vai, dor de cabeça chata, vou lá na internet ver o que é dor de cabeça, quais as razões da dor de cabeça. Pastor, eu queria fazer um pedido de oração, porque eu acho que eu estou com um aneurisma cerebral. Você comeu muito, passou do limite, bateu mal a comida, te deu uma dorzinha de cabeça, ou você não tomou um café de manhã, dormiu mal, ficou até tarde lá na internet, no WhatsApp, dormiu pouco, deu uma dorzinha de cabeça. Fica tranquilo, confessa a palavra. Não vai para a internet, vai para a palavra. Não vai pesquisar doença na internet, vá para a cura que é na palavra. Amém. Você não tem que pesquisar, você não é médico. Você não tem que saber sobre doença. Você tem que saber sobre cura, sobre saúde divina. Amém. Então no mundo você vai passar por aflições, não é uma profecia, é uma questão geográfica. Eu não sei se você já passou por alguma aflição na sua vida. Mas eu preciso dizer, se chegar a acontecer com você, tenha bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Somos vencedores e mais do que vencedores. Então o problema é uma questão geográfica. E é também uma questão de escolha. Tem pessoas que escolhem problema. Que trazem problemas para a vida. Problema também é uma questão de decisão. Tem muitos textos que falam sobre isso. Mas eu quero ler um texto conhecido seu. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Aleluia. Você está comigo? Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. É uma boa passagem para dias como esse que a gente está vivendo.
Quem achou, diga: eu não vou para o inferno. Quem não achou, pode dizer também. O pessoal aí na internet também. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, diga prática. Então Jesus, ele não, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não está falando de uma oração ocasional. Ele não está falando de uma oração no culto. Ele está falando sobre prática, sobre vida. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, diga ações de graças. Diga em favor de todos os homens. Então, antes de qualquer coisa, antes de você pensar na casa própria que você quer, no carro que você quer, não tem problema nenhum. Mas antes disso, a gente é exortado a usar a prática de priorizar os outros primeiro. Priorizar primeiro é redundância, né? Mas você entendeu. É para enfatizar mesmo. Você precisa priorizar primeiro. Priorize primeiro os outros. Antes de qualquer coisa, ore por todos os homens. E eu gosto dessa palavra todos. Porque aqui está dentro desse todos, no pacote, está aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente gosta mais ou menos. Eu sei que tem gente, você não é uma pessoa que, não, esse aqui eu não gosto. Você é crente, né? Mas aquele que a gente gosta um pouquinho menos. Porque tem gente que se esforça para deixar a gente nessa situação. Tem gente dedicada, empenhada, sabe? Tem gente bem dedicada nisso. Parece que é um ministério de fazer a gente não gostar dela. A gente gostar menos, não gostar não. Então a gente precisa render graças. A Bíblia não fala só de orar, mas também esse tipo de oração chamada ações de graças em favor de todos os homens. Então não é orar contra. Oração contra é feitiçaria. Nós oramos em favor. Eu vejo muita gente numa posição de querer ajudar pessoas, dizendo que vai orar, mas vai orar contra a vontade da pessoa. A vontade da pessoa, as decisões das pessoas devem ser respeitadas. Até Deus respeita. Jesus falando para uma das 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, disse: eis que estou à porta e bato. Se, condicional, alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Agora, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o nosso Senhor. Ele teria todo direito de invadir. Eu vou meter o pé na porta e vou entrar. Não tem conversa. Não, ele disse: eu estou à porta e bato. Então nós não oramos contra a vontade da pessoa. Oramos a palavra, intercedemos pela pessoa e podemos fazer as orações de Efésios e de Colossenses pelas pessoas. Para que os olhos do entendimento da pessoa sejam abertos, para que seja concedida a ela espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que conheça qual a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Amém? Oramos para que as pessoas sejam trazidas à sensatez, mas não para mudar a vontade da pessoa. Amém? Decisão qualquer que seja é pessoal e deve ser respeitada pelos crentes, e por Deus é respeitada. Amém. Então algumas pessoas dizem que nós pregamos contra os homossexuais. Nunca nenhum pastor pregou contra o homossexual. Pregou contra a prática. A decisão da pessoa a gente respeita. A gente só não tem a obrigação de engolir a prática. Nós não pregamos, não aceitamos essas posturas e essas coisas que estão sendo feitas e sutilmente entrando na igreja, e esse conceito, essa filosofia de que é preconceito, é homofobia. A gente não tem nada disso na vida da gente. A gente prega a palavra. Agora, a gente respeita a decisão das pessoas. Agora, respeitar a decisão das pessoas não quer dizer acatar, acolher e andar do lado de braço dado. As obras das trevas que são reprovadas pela palavra, nós também as reprovamos. Amém. E sabe, acabou o meu respeito pelas obras das trevas. A gente tem que estar posicionado.
Esse é um tempo de estar posicionado mesmo na palavra, posicionado no Espírito. Então, antes de tudo, somos exortados a usar a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. O versículo 2 diz também, em favor dos reis. Aí alguém já disse, graças a Deus não tem rei no Brasil. Em favor dos reis, e aqui vai aprofundar, e de todos, diga todos. Mais uma vez aqui todos. Todos os que se acham investidos de autoridade. Então, se você encontrar alguém e por alguma razão, no nosso caso, esse regime democrático, através da eleição, alguém alcança uma posição de autoridade. Aquela pessoa, por 4 anos, ela se acha investida de autoridade. O que a igreja deve fazer com relação a essa pessoa? Tendo você votado nela ou não. Tendo você concordado com a visão, com a filosofia do partido dela ou não. Uma vez que a pessoa foi eleita, empossada, o papel da igreja é o que a Bíblia diz, orar em favor. Não é orar contra. Deus, tira aquela pessoa daquele lugar, Senhor. Acaba com aquele corrupto. Mata ele sem... A gente não faz isso. A gente não ora assim. Ora em favor. Esse é o papel da igreja. Ah, mas eu sou um cidadão. Antes de você ser um cidadão brasileiro, você é um cidadão do céu. Sua constituição é a palavra. Então oramos em favor. Não estou aqui defendendo partido nenhum. Não estou defendendo nem partido de esquerda, nem partido de direita, nem de centro, nem centro-direita, nem centro-esquerda. Nem entendo muito bem disso. Mas eu estou falando o que a palavra diz. E a gente precisa ficar com a palavra, goste ou não. A gente tem que se submeter à palavra. Não saia por aí com faixa, fora fulano, fora ciclano, entra ciclano. Entra... A gente precisa ficar na palavra, orar em favor. O que precisa ser feito, será feito. Oramos em favor e chamamos a existência. Você não manda Deus matar o corrupto. Você chama o honesto. Amém. Não adianta mandar Deus matar o corrupto. Isso é bobagem, perda de tempo. Você chama honesto, políticos honestos vindo. Políticos íntegros vindo, em nome de Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Não dá para acontecer agora, mas na próxima eleição, sendo colocado no poder, gente íntegra. Amém. O justo governando. Eu não estou falando do evangélico. Mas a gente pode começar a chamar a existência e agir. Amém. Então, enquanto você não votou, você tem direito de ter sua opinião. Mas cuidado para que a sua opinião não te faça se rebelar contra a autoridade instituída. Porque com a autoridade instituída, a gente ora em favor. A gente rende graças, ações de graças. Pai, obrigado pelo presidente. Pode ranger o dente, mas você vai obedecer a palavra. Obrigado pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia! Mas aquela oração pentecostal, pelo prefeito, pelos deputados, vereadores, senador, ministros, secretários, tem que orar em favor. É isso que a Bíblia diz e a gente precisa andar na palavra. Eu aprendi ensinando sobre a matéria submissão e autoridade e compartilhei isso e algumas coisas me marcaram nessa matéria. Uma das coisas é que o maior beneficiado no princípio da submissão sempre será nós. Sempre seremos nós. Quando você faz o que esses 2 versículos mandam, o finalzinho do versículo 2 diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando nós fazemos o contrário, nós vamos colher o contrário disso. Então o problema também é uma questão de escolha. Ao invés da igreja se posicionar a favor do partido A ou do partido B ou contra o partido C e o partido D, a igreja tinha que estar fazendo o que a palavra manda, orando em favor.
tendo a prática de orações, súplicas, ações de graças, é em favor daqueles que estão investidos de autoridade. Para quê? Para que nós vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade. Porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja, acima de todas as coisas, que nós tenhamos saúde e prosperidade, assim como prospera a nossa alma. Então, ore em favor. Faça o que a palavra diz. Sabe? Essa torcida, porque a gente acaba trazendo esse espírito crítico. Cuidado para essas notícias na televisão não colocarem dentro de você, dentro da sua cabeça, um espírito crítico de rebelião, de insubmissão às autoridades. Isso não vai afetar só a sua vida no que diz respeito ao cenário político do Brasil, não. Vai afetar a sua vida no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na igreja. Porque é um espírito crítico. Amém. Não estou dizendo também com isso que você deve ser uma pessoa alienada, que não deva saber qual o quadro da nação que você vive, do país que você vive, do estado que você vive, da cidade que você vive, do bairro que você vive. Você deve estar ciente das coisas que estão acontecendo. Mas se ainda assim você não tem maturidade para lidar com isso, então nem assista jornal. Porque se você fica com tanta raiva do que está acontecendo, a ponto de não praticar a palavra, porque ficar com raiva é normal, gente. A Bíblia diz que nós podemos nos irar. Não é pecado se irar. O pecado pode vir dependendo do que eu faço com a ira. Agora, que o que a gente vê na televisão muitas vezes provoca ira na gente, não tem problema, a Bíblia diz que nós devemos nos irar, mas não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Então ficar com raiva é normal. Agora, se você fica com tanta raiva a ponto de não praticar a palavra, então não assista. Ficar naquela agonia de bota para um canal, muda para outro canal, abre lá o portal de notícia da internet, vê e fala sobre isso, fica, sabe, remoendo aquilo te faz mal, com raiva, querendo que o presidente morra, que o governador tenha câncer, que fica aquela coisa ruim, maligna. Para de assistir, esquece isso. Vive tua vida. Então a gente não está estimulando nenhum crente a ser alienado, mas se você não sabe, não tem maturidade para lidar com isso, não assista. Porque o que você precisa fazer é praticar a palavra. Amém. Porque a palavra que nós estamos recebendo é para que nós tenhamos paz em Cristo. Hoje a gente tem estrutura para receber a palavra. Então o que a gente faz? A gente ora para viver vida tranquila. Então tem pessoas que estão trazendo problemas para a sua vida porque escolhem trazer problema. Porque a gente não faz o que a palavra manda a gente fazer. Então a gente vai ter vida tranquila e mansa. E olha o que diz o versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo ele está falando sobre uma missão maior do que essa. Então não fica esquentando a cabeça com nada não. Prega a palavra. Testemunha a palavra. Ministre sobre pessoas que você tiver oportunidade para ministrar. Sabe, se envolva nas obras de Deus. Quando você está envolvido na obra de Deus, você não perde tempo naquilo que não é de Deus. As obras infrutíferas das trevas. Você não vai perder tempo com isso, avaliando, julgando, dizendo quem está certo, quem está errado. Não é essa a nossa função, dizer quem está certo, quem está errado. Ficar avaliando, concordo com isso, concordo com aquilo, não concordo, porque o juiz está certo, o Ministério Público é que está certo, a promotoria. Esquece isso. Prega a palavra. Se envolve na obra. Tem coisas mais excelentes para você fazer. Para você ocupar sua cabeça, gastar sua energia. Coisas que vão trazer benefício para você. Amém. Tenha muito cuidado com esse espírito crítico. Problema é uma questão geográfica. E é uma questão de escolha também. Escolha viver uma vida onde os problemas chegam, mas você passa por eles. E não é afetado por eles. Veja, esse texto aqui fala sobre viver uma vida tranquila e mansa. Quando a gente pratica, ou a gente tem uma vida de prática de oração. Em favor dos homens, em favor daqueles que se acham investidos de autoridade.
Então vivemos uma vida tranquila e mansa. Isso não quer dizer que nós não passaremos por aflições. Mas se passarmos por aflições, nós vamos manter o bom ânimo. A questão é, se a gente não pratica a palavra, quando estivermos passando por aflições, a nossa fé não está forte o suficiente para a gente passar pela aflição sem ser afetado por ela. Porque o dia a dia, diariamente, a vida vai provar o que a gente tem da palavra por dentro. Se o conhecimento que você tem é palha, feno, madeira, vai ser queimada. Diariamente, dia a dia, todos os dias. Vai chegar o dia com D maiúsculo, vai chegar o dia da prestação de contas, mas antes mesmo do dia da prestação de contas, diariamente, se você não viver pela fé, é por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Não é usar fé de vez em quando, não é usar fé quando o problema vem, quando a doença chega, quando a notícia ruim chega, quando um problema se levanta na família, quando há falta de dinheiro. Agora eu preciso crer, agora eu tenho que crer porque a situação financeira agora está difícil. Não, você vive pela fé. Quando o problema financeiro vier, você já vai ser encontrado em fé. Porque a questão é essa, quando o problema chegar, você já tem que estar na vitória. Você não vai vencer o problema, você já está na vitória. Você está posicionado na vitória. Deixa eu te mostrar uma outra passagem para a gente orar. Lembrei dela aqui agora e eu sei que você conhece também, está em Efésios no capítulo 6. É um dos textos mais usados para distorcer o capítulo 1 de Efésios. A Bíblia se explica a si mesmo, mas tem gente que usa a Bíblia para desexplicar ela. Então, os mesmos principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, que estão no capítulo 6, eles estão também no capítulo 1 de Efésios. Só que lá está claro o lugar dele. Qual a geografia desses principados e potestades das regiões celestiais? Estão debaixo dos pés da igreja. Mas pastor diz que eles estão no alto. Sim, eles estão no alto, mas você está muito acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E esse acima deles é um acima não tão alto quanto você. É um acima que ainda mantém eles debaixo dos seus pés. Então o capítulo 6 diz assim, a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quanto ao mais, ele vem falando de um assunto e vai continuar falando e vai logo dizer, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem é a força do poder de Deus? Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ainda bem que você sabe, muito parabéns. O Espírito Santo é a força do poder do Senhor, então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Amém? Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quem tem estratégia, quem faz ciladas, armadilha é o diabo, a gente só permanece firme. A batalha espiritual do crente é permanecer firme. Amém? O crente não fica brigando com o diabo, o crente não está no Ultimate Fight Combat, lutando com o diabo, no UFC. O crente está posicionado. Fica firme. Você alcançou uma posição. Você está em Cristo. Permaneça aí. Amém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está na vitória. Sua fé é a vitória que vence o mundo. Permaneça nesse lugar de vitória. Então o diabo vai fazer cilada, criar armadilha, e você permanece na sua posição. Por um caminho ele vem, por 7 ele vai fugir. Amém. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você só permanece. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, debaixo dos pés do crente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, diga resistir. Para que possais resistir no dia mau. Então o dia mau vem. O dia mau, chamado aqui de dia mau, são as aflições que Jesus falou. Então, quando o dia mau vier, quando as aflições vierem,
nós permanecemos firmes, nós resistimos. Quando vier o dia mau, o que o crente tem que fazer? Resistir. É Deus que provoca o dia mau para treinar a gente, para testar a gente. Não, é o diabo. O texto está falando de se posicionar contra o diabo. Contra toda essa rede hierárquica do inferno. Se posicione, resista, permaneça firme. Quando o dia mau vier, resista. Não é corra, fique com medo, baixa a cabeça, se desespera, arranca o cabelo, e nada disso. Fica firme. Como Scott Webb disse na conferência de ministro, nossa igreja não é uma igreja de frouxo. A igreja é uma igreja triunfante. A gente não tem medo de diabo. Pastor, não fala isso, pelo amor de Deus. Você tem medo de diabo? Você pede licença para atravessar a encruzilhada? O diabo tem que pedir licença para o crente para operar num lugar. E o crente, negócio de crente ficar pedindo licença para macumba. O diabo tem que pedir licença. Você tem que falar, diabo, aqui na minha rua não. Aqui na minha casa, sai daqui. Aqui na minha casa não. Aqui na minha rua não. Aqui no bairro onde a igreja está plantada não. Nessa cidade não, diabo. Fica firme. Ah, a situação está tão difícil, estão roubando tanto carro e mesquita, acabou. A gente tem que se posicionar. Aqui não, diabo, você vai roubar carro em outro lugar. Que Vila Emil é o shopping, que vão vir para roubar aqui, vai roubar em outro lugar. Aqui não. A gente está posicionado. Libera os anjos de Deus para fazer guarda nesse lugar aqui. Vamos ficar firme em Deus. Agora, tem um monte de dizimista, ladrão, que está roubando o Senhor e que depois quer ficar falando isso, não dá certo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, não apenas parte. A provisão que nós temos é para vencer tudo. Porque nós já entramos no dia mal vencedores e mais do que vencedores. A gente já está na vitória, amém? Diga, eu estou na vitória. Não é como... Não vou falar isso não, porque pode ficar mal. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Pastor, a minha vida é como a palmeira. Vou lá embaixo, me dobro todo, mas eu volto. Não tem nenhum texto bíblico que diga isso. Sua vida, a vida do justo, ele é como os montes de Sião, que jamais se abalam. Você é como carvalho de justiça. Você é como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, que tem raízes profundas. Não tem nenhum texto que diga que você tem que ficar balançando, abalando. Um dia você está lá, outro dia você está aqui. Não tem nada disso. Um dia eu vi um comercial na televisão de uma campanha que o pessoal ficava dentro do xadrez balançando, aí a câmera balançava. O terremoto. Não precisa fazer isso. Você está firme. Fica firme. Olha o texto diz, para que você permaneça inabalável. Você toma a armadura de Deus, a provisão que foi feita. Esses princípios, essas matérias, essas verdades da palavra, você toma toda ela, se reveste da palavra, se enche da palavra, está cheio da palavra por dentro e por fora. E aí você permanece inabalável. Nada me abala. Firme. O justo não teme mais notícias. Você está inabalável. Isso é estar posicionado em Deus. Você não sai da sua posição. Você está sentado com Cristo, não levanta dali. Fica no teu lugar, posicionado. Pessoas estão procurando pessoas posicionadas. Sabe por que pessoas seguem pessoas que estão errando? Porque mesmo no erro, aquelas pessoas estão posicionadas. E elas conseguem seguidores. Gente que está mudando o tempo todo, e principalmente crente que conhece a matéria como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Que conhece a matéria, mas não tem temor de Deus, que sai o tempo todo dizendo, Deus falou para eu fazer isso aqui, agora Deus mandou eu fazer isso, agora Deus falou que eu sou evangelista, agora Deus falou que eu sou pastor, agora Deus falou que eu sou apóstolo, agora Deus falou que eu sou dançarino, agora Deus... Cada hora é uma história. Deus está sempre mudando de ideia, cada semana Deus tem uma direção diferente.
Deus me falou que eu tenho que assumir o departamento de oração. Agora Deus falou para eu estar envolvido no evangelismo. Agora Deus falou para eu estar envolvido. Deus já falou tudo que você tem que fazer na palavra e no seu espírito, mas não muda de ideia. Deus é o mesmo. Deus não muda. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Deus tem só um propósito para a sua vida, não tem várias coisas para você fazer. Fica tranquilo e descansa em Deus. Faz com excelência aquilo que chegou à sua mão para fazer, mas você vai encontrar o propósito de Deus para a sua vida. O problema é que as pessoas hoje não querem ficar firmes e tem um monte de gente procurando gente firme. Aí porque não encontra na igreja, vai encontrar gente firme, posicionada, mesmo no erro, mas posicionada. A gente tem que estar posicionado. Tem muita mulher, eu disse isso para os homens hoje aqui de manhã, eu vou dizer de novo. Tem muita mulher que já veio conversar comigo, que o marido está sofrendo, porque não, minha mulher não quer me acompanhar na igreja, minha mulher não quer ficar comigo na igreja, minha mulher... Aí a gente vai conversar com a mulher diz, não, mas ele não sabe onde ele quer ficar, cada dia ele está numa igreja. Uma hora Deus disse para ele congregar ali, outra hora Deus disse para ele congregar lá, outra hora Deus disse para ele ir para o ministério tal, outra hora Deus disse para ele ficar com o pastor tal. Está sempre mudando de ideia, não tem nenhuma firmeza. Amém. Não vou falar o que o Scott Webb disse sobre a igreja que nós não devemos ser, não, porque Scott Webb é Scott Webb, né? Eu sou eu. Frouxo tá bom, só vamos ficar só. A gente não pode ser frouxo, igreja de frouxo. Depois em off eu falo a outra coisa. Aleluia. Estais, versículo 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra falada, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo vai encerrar essa conversa dizendo, e também por mim. Então é a mesma coisa que ele fala para Timóteo, orando por todos os homens, orando por aqueles que estão investidos de autoridade. É assim que a gente se enche da palavra, também permanece firme, orando em todo o tempo no Espírito Santo, orando em línguas e orando por inspiração do Espírito Santo, tendo uma vida de oração, sabe, permanecendo firme. Essa é a batalha espiritual. O diabo sempre vai criar uma situação, o diabo sempre vai preparar uma cilada, mas você sempre vai permanecer firme. Você sempre vai permanecer inabalável. Você sempre vai estar resistindo, porque você está posicionado em Deus, assentado com Cristo nas regiões celestiais, lugar que ninguém pode tirar você. Amém? Nós estamos posicionados. Então o maligno vem por um caminho contra você. Ele vai fugir por 7. Porque você está posicionado. Posicionado na palavra, posicionado no Espírito, posicionado no amor, posicionado no fruto do Espírito. Você está posicionado firme. Então o diabo vem, cria uma situação, ele vai ter 2 trabalhos. 7, na verdade. Mas ele vai criar uma cilada e a cilada não vai dar certo. Você já viu aqueles filmes que desenho animado, que tem aquele monte de armadilha, as armadilhas estão todas lá e a pessoa anda pelo meio da armadilha e não cai nenhuma, e aquele desenho animado que criou a armadilha, na primeira que ele vai testar para ver, pum, pega ele. Vai ser assim com o diabo. A armadilha não vai parar você. Cilada não vai parar você. Não tem que ficar elaborando. Temos que criar uma estratégia, uma situação para vencer o diabo nessa área. Você não tem que vencer o diabo, ele já é vencido. Você tem que permanecer na vitória. Crente não tem que vencer, crente tem que permanecer na vitória. Amém. Você já tem a vitória de Deus dentro de você. A fé é a vitória que vence o mundo. Então só fica na sua posição em Cristo. Fica firme. Problemas vêm e vão. É por isso que Paulo chamava problema de leve e momentânea tribulação. Dentro desse pacote de leve e momentânea tribulação que o apóstolo Paulo falava, estava o fato de ser apedrejado, sofrer naufrágio, passar fome, ser perseguido por falsos irmãos, ser preso. Coisas que a gente nunca vai passar.
Aí a pessoa tem uma dorzinha de, não, Deus está me provando com essa dor de dente, por que Deus está permitindo que eu passe por essa dor de dente? Deus não está permitindo que você passe por dor de dente. Você que deixou de passar no dentista. Deus não disse, meu filho, não escove o dente, porque... Ele nunca falou isso com você, você decidiu não escovar. Amém. Então Deus não está criando problema, situação. A Larissa entende bem disso. Deus não está criando problema, fazendo você passar por problema. Deus não está nesse negócio de causar problema. Amém. O ministério de Jesus é o negócio de solução, não de problema. Deus está no negócio de suprir, não de tirar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O negócio de Deus é suprir sua necessidade. O negócio do diabo é roubar, matar e destruir. Amém. Só que o diabo vai vir para roubar, matar e destruir na sua vida. Você está posicionado em Deus, posicionado na palavra, posicionado no Espírito, posicionado no amor. Ele vem por um caminho e foge por 7. Você resiste ao diabo, ele foge de você. O diabo vai procurar algum lugar, porque ele anda em derredor, bramando ou rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas como você está posicionado, ele não vai encontrar lugar na sua vida. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então ele vem e vai. Mas enquanto estivermos aqui, por uma questão geográfica, ele continua indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Porque ele fica em derredor buscando a quem possa. Ou seja, ele não está brincando de ser diabo. Ele continua querendo roubar, matar e destruir. Só que quando ele chega diante da gente, ele vai encontrar um grupo de pessoas que também não está brincando de ser crente. Que está posicionada. Então a hora que o diabo bater a porta, ele vai receber uma batida também. O diabo vai fazer cara feia para assustar a gente faz uma cara mais feia ainda. Ele ruge como o leão, e o leão da tribo de Judá que habita em nós ruge também. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não se intimide, não fique respeitando a obra das trevas, não respeite o inferno, não respeite o diabo, se posicione em Deus. E vamos avançar. Amém. Há um espírito de aumento sobre a nossa vida. Fica de pé, por favor. A gente vai orar. Aleluia. Aleluia. Estávamos orando e buscando uma direção e até já vendo em negociação com alguns lugares para ver um prédio novo para onde a igreja deveria ir, mas ainda estávamos na fase de receber direção do Espírito. E a gente recebe direção do Espírito em movimento, amém? Ninguém dirige carro parado. Então somos dirigidos enquanto estamos em movimento. E em movimento, buscando, procurando. Fomos à conferência de ministros lá em São Paulo, do Verbo da Vida, e o pastor Scott Webb trouxe uma palavra profética sobre a igreja. E ele disse que esse não é um tempo de aluguel, é um tempo de propriedade. E nós pegamos. Nós não estamos mais crendo para aluguel, nós estamos crendo para a propriedade da igreja. Para o imóvel para a igreja. Nós cremos para um imóvel para a igreja. Amém. Aleluia. Então fica firme no que a gente está crendo. Nós não estamos orando, pedindo, chamando para que dinheiro venha. Nós estamos crendo para o imóvel. Como Deus fará, é responsabilidade dele, não nossa, e ele é fiel. A gente só tem que ficar em posição. Porque vai vir. Amém? Nosso prédio. Aleluia. Pastor, mas não seria bom a gente ir para um lugar melhor localizado? Até seria bom, mas é melhor que a gente esteja num lugar onde todos os crentes tenham carro. Você quer um lugar melhor localizado para você ter acesso a trem, ônibus, ou você quer ter o seu carro para ir para qualquer lugar? Então o que a gente está crendo é para todo crente aqui ter carro. A gente quer resolver esses problemas assim. Pastor, agora como é que a gente vai fazer? Todo mundo tem carro, tem que ver estacionamento. É esse tipo de problema que a gente quer ter. Amém? Crente posicionado. A gente vai ter um evento aqui com o pastor Marcelo Saraiva e com a irmã Janaína Albuquerque.
Pastor, passou da hora, e agora? Todo mundo tem carro. Não é problema. Deus é fiel. Vamos orar. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado por sua fidelidade, sua bondade. Nós cremos mesmo, Pai, que quando situações se levantarem, vão se levantar diante de uma igreja posicionada na palavra, no espírito, no amor. Oh, aleluia! O diabo virá por um caminho, fugirá por 7. O maligno vai encontrar crentes inabaláveis, crentes firmes, posicionados na vitória, posicionados na fé, posicionados no amor, e nenhuma cilada, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Oh, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome e já te agradecemos por nossa propriedade. Propriedade venha em nome de Jesus. Em nome de propriedades venham em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Te damos graças por propriedade. Cremos em milagres nessa área, Senhor. E nós te damos toda a glória e todo louvor, porque o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa provisão, é o Senhor quem nos supre, e é segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aleluia! Amém! Glória a Deus. Nós vamos cear. Eu vou pedir para você continuar de pé e queria chamar os diáconos aqui. Enquanto os diáconos vêm, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. É um texto bem conhecido, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre a ceia do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é um memorial do Senhor, foi instituída pelo Senhor. Nós participamos da ceia por ordem direta de Jesus, e o apóstolo Paulo teve essa revelação em visão, ele recebeu do Senhor, e ele trouxe essa instrução para a igreja. O versículo 27 diz assim: quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice do Senhor, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então nós recebemos a ceia e nós nos examinamos. Não é o corpo diaconal da igreja que vai examinar a sua vida. Não é o pastor que vai examinar a sua vida. Não é o seu irmão. Não é seu marido nem sua esposa. Não são os seus pais. É você que se examina. Você se examina e você come do pão e bebe do cálice. Não é se examina e espera para a próxima. Mas pastor,
Eu não sou batizado nas águas ainda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas coisas diferentes. Mas, pastor, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Você não foi, mas se quiser pode ser hoje. Mas não tem nada a ver com a ceia. O que me permite participar da ceia? Ter nascido de novo. Porque se você é filho, você pode participar da ceia. Porque você tem parte com o Senhor. Amém. Mas e se eu errei? Se arrependa do seu erro e participe da ceia. Isso é algo pessoal. Você precisa se posicionar em Deus. Não é a gente que julga. Amém. Enquanto nós vamos fazer essa oração pelos elementos, mas eu queria chamar o pastor Gilson aqui à frente para fazer essa oração. Passa a máquina aí para alguém. E já falar que na conferência de ministros, na semana passada, o pastor Gilson foi licenciado ao ministério. Hoje ele é um ministro verbo da vida. Então, isso sempre vai acontecer. Nós crescemos juntos, caminhamos juntos e estamos bem familiarizados uns com os outros. Mas, em momentos da nossa história, pessoas vão estar posicionadas ou vão se posicionar naquilo que o Senhor tem para elas fazerem. Então, por mais que você tenha amizade com o Gilson não é mais o Gilson, nem o Gilcinho. O tratamento de honra para o ministério que ele está ocupando é pastor Gilson. Ok? Ele é pastor, é um dos pastores da igreja, junto comigo com o pastor Eloy. É um pastor Gilson. Ok, gente? Ele continua sendo amigo e a esposa não tem que chamar ele de pastor. Porque nem o pastor é a esposa, pode é a esposa. Pai, te damos graças e louvamos o teu santo nome, Deus. Por esse momento, Deus, do pão e do vinho, Deus, do corpo e do sangue, Pai. Obrigado, Deus, pois temos vida e vida em abundância. E podemos comer e participar com alegria. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois você dá um abraço no Gilson no final. Pode servir. Você vai receber o cálice e o pão e vamos esperar uns pelos outros para nós cearmos juntos. Pedi o Ministério de Música já para vir para cá. Vocês preferem pegar primeiro ou já vi agora? Então, está de liberdade até o pessoal tomar a decisão. Deixou sua glória, foi por amor, nos revelou a sua vida. Jesus morreu por todos naquela cruz, nos dando vida e salvação. Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue precioso. Sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, nos revelou a sua vida. Jesus
morreu por todos naquela cruz, nos dando vida e salvação. Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue de Jesus, tu és o Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina, tu és o Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Aleluia. Você pode comer do pão, beber do cálice em memória do Senhor. Aleluia, te damos graças, Pai. Oh, aleluia. Obrigado pelo sangue precioso derramado por nós. Obrigado porque na cruz do Calvário foi desfeita toda a inimizade de ambos os povos, fomos feitos um. Obrigado porque temos vida e estamos na nova aliança. Oh, aleluia. Somos filhos, família do Deus vivo, família da fé. Oh, aleluia. Glória. O Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina, tu és O Filho, Cordeiro Santo, Cordeiro